Aleluia. Cantar esse louvor, te louvarei, não importa as circunstâncias. É para adorador mesmo, viu, gente? É para adorador que não olha somente para as mãos de Jesus, mas para quem Ele é. Aleluia. Quando você adora a Deus, de fato, independente das circunstâncias, você move os céus em teu favor. Você move os céus em teu favor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se o pessoal puder me dar um retorno aqui, eu agradeço. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Todos acharam? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre... E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nós elevamos a nossa voz, o nosso coração a Ti, em oração, pedindo a Ti, Senhor, a Tua bondade, misericórdia, em falar conosco nessa noite, ó Deus. Tu sabes, Senhor, que o meu compromisso é com a Tua palavra. Então, Deus, fala por intermédio dela nessa noite. Porque se Tu falar, o Teu povo sairá edificado. Se o Senhor falar nessa noite, vidas serão alcançadas, Senhor. Então, Deus, se utiliza da minha vida para edificar a Tua igreja nessa noite. No nome maravilhoso de Jesus, te agradeço e te louvo. Amém, queridos? Aleluia. Se o pessoal da mídia puder colocar aí uma imagem, só para poder a gente introduzir aqui. Aqui tem duas casas. A ideia que se tem quando nós ouvimos falar de duas casas ou dois fundamentos, é que uma é como essa casa aqui que está sobre a rocha, e essa que está aqui sobre a areia. Aqui tem uma outra ilustração, que essa casa que está em cima, supõe-se que ela está sobre a rocha. Tem até umas rochinhas aqui para ilustrar bem. E a outra, que está lá embaixo, está à beira da praia e ela está sobre a areia. Mas quando nós lemos o texto, na verdade, não tem nada a ver com essa imagem. Porque fundamento não se vê, fundamento se testa. Fundamento de um edifício de 10 andares, você não consegue ver. Na verdade, qualquer edifício, qualquer casa. Quanto maior for o prédio, maior será o fundamento. Quem vai determinar se o prédio é grande ou não é o fundamento. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O fundamento que é a palavra de Deus. Será que nós estamos guardando, colocando em prática, lançando o fundamento no local correto? Porque o texto diz que haviam dois homens, um prudente e outro imprudente, um prudente e outro insensato. E o que determina aqui se um é prudente e o outro não, é justamente a forma como cada um se utiliza do método de construção. Porque, fazendo uma viagem aqui no tempo, na época em que Jesus estava escrevendo, ou melhor, na época que o evangelista João estava escrevendo esse evangelho, na época de Jesus,
o que acontecia em Israel no período sazonal, onde as chuvas desciam, corria riachos dos montes, e quando chegava o verão, pessoas que não sabiam que ali corria um riacho, construíam uma casa sobre a areia, que era justamente formada pelo riacho, que descia dos montes. Esse homem, ele é considerado como insensato aqui, mas o homem prudente, ele vai procurar um local para poder cavar. O texto diz que ele cavou bem fundo uma casa e lançou o alicerce sobre a rocha. Observe que houve esforço, houve dedicação, houve tempo, foi algo laborioso, porque as coisas fáceis, elas vêm fáceis e vão fáceis. Tudo que é difícil é valorizado, mas tudo que é fácil não é valorizado. E esse homem, ele não estava olhando somente para o hoje, para o agora, para o transitório, para o momentâneo. Ele estava olhando para algo muito mais adiante. Ele falou, vai vir os rios, vai soprar a tempestade, os ventos vão bater, então eu preciso colocar a minha casa sobre um local seguro. E a rocha aqui, queridos, é Jesus. Observe que o texto fala que aquele que ouve, porque muitos ouvem, mas poucos praticam. Muitos ouvem e poucos colocam em prática. O que vai determinar se é sua casa, a casa que é você, a casa que é sua família, se sua família vai suportar os momentos de dificuldade, é a forma como você encara a palavra, é a forma como você valoriza ou não a palavra. Eu estou dando continuidade aqui ao tema, priorizando a palavra, porque quando a gente coloca corretamente o fundamento da palavra, e olha que tem que ser num solo correto, porque não é todo solo que vai fazer com que aquela edificação, mesmo tendo um fundamento, vá dar certo, porque tem solo aí que é perigoso. Mas eu preciso observar que o solo é importante, mas principalmente o fundamento, porque há algo aqui semelhante para os dois homens. Ambos constroem a casa, ok? Ambos lançam alicerce, ok? Ambos observam o local e ambos começam a edificação da casa. Quanto mais você cavar em Deus, mais você descobrirá que Ele vai te fortalecer. Quanto mais você lançar o teu alicerce, cavar bem fundo e buscar nas profundezas, porque quanto mais você cava, você vai perceber que Jesus, ele é sólido, Jesus é o teu sustento, Jesus, ele pode sim fazer com que, mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio a tudo aquilo que nos acomete, porque Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter tribulações. Porque as duas casas aqui, Jesus disse, vai soprar os ventos, os rios vão bater. Não há que dizer que não vai ter tribulação. E tem um detalhe aqui, Romanos 5, capítulo 5, versículo 2 e 3, Paulo diz que a tribulação produz paciência ou perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, a tribulação não é para matar você. A tribulação é para te fortalecer. A tribulação é para você fazer com que você esteja num processo de maturação. A tribulação provoca em você uma mudança. A tribulação robustece você. Mas a pergunta é, como é que eu enfrento a tribulação? Porque muitos não passam pelo processo da tribulação na presença de Deus. O texto de Lucas fala, olha, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, por que vocês me dizem Senhor, Senhor, melhor dizendo, por que vocês me dizem Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Eu vou mostrar quem é semelhante, aquele que ouve e pratica.
um homem prudente. Porque muitas vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra, querido, isso é muito bom. Porque o primeiro passo para poder a gente ouvir a palavra é vir à presença de Jesus. Porque quando a gente vem à presença de Jesus, a gente quer ouvir Jesus. Porque a gente sabe que Jesus pode mudar a nossa história. Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus pode nos fortalecer. Você acredita que Jesus pode mudar a tua vida mediante a sua palavra, querido? Eu tenho certeza disso, porque senão você não estava aqui. Mas o que vai determinar isso, na prática, é como nós lidamos com a palavra. Observe que Jesus, quando pede para João escrever a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5, se o pessoal da mídia puder colocar aí, Jesus disse, olha, primeiro Jesus começa a falar dos pontos positivos da igreja de Éfeso. Você tem perseverança, você tem trabalho, você não suporta os maus, colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Todavia, eu tenho contra você, Éfeso, que você abandonou o primeiro amor. E Jesus fala, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. E eu disse aqui domingo, pela manhã na EBD, essa expressão de uma preposição, que dá a ideia de origem, de lugar. A igreja de Éfeso estava num determinado ponto, em um determinado lugar em Deus. E quantas vezes não acontece isso na minha vida e na sua vida? Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa fé parece que é uma fé que faz com que a gente tenha um amor, uma paixão incondicional pelo Senhor. A gente quer evangelizar todo mundo, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente não tem vergonha do Evangelho, mas quando passa o tempo, as dificuldades vêm, os ventos batem, os rios correm sobre a nossa casa, ou seja, as tribulações da vida vêm sobre nós, e a impressão que temos é que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus lá atrás, parece que não faz mais sentido hoje. Mas eu quero te dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus continua ontem, continua hoje e continuará de eternidade a eternidade. Se você foi forte ontem, você vai ser forte hoje. Se você foi um homem, uma mulher cheio de vigor e desejo pela palavra do Senhor, Deus pode fazer com que você seja melhor do que ontem, porque o processo de crescimento é um processo que vai nos levar a crescer em Deus, não decrescer nele. Então, queridos, esses dois homens aqui estavam buscando ao Senhor, mas um fazia diferença em relação ao outro. A diferença de um para com o outro é que um observou o terreno, estava olhando para a eternidade. E quantas pessoas, queridos, que vêm à igreja, e Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador, que saiu a semear, caiu algumas sementes no caminho. A primeira semente que cai é à beira dos espinhos. Ele se alegra muito em ouvir a palavra, mas vem as tribulações da vida, sufoca a palavra e acaba fazendo com que aquela pessoa desista de caminhar com o Senhor por conta das tribulações, das dificuldades da vida. Mas, embora a gente esteja caminhando com o Senhor, embora a gente esteja vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, essas dificuldades, queridos, elas vêm para fortalecer a nossa fé. Cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Esse é o objetivo da prova, te fortalecer, te encorajar. Esse é o objetivo da prova, fazer com que você cresça em Deus. Amém, queridos? Então, um cava é aquele que quer sustentação para a sua casa. Cave até encontrar sustentação para a sua casa. Cave até você encontrar, ou seja, busque ao Senhor até você achar.
Busque ao Senhor até você receber respostas do Senhor. Não desista, não pare, continue perseverando, porque perseverança é uma qualidade de nunca desistir, mesmo diante de situações adversas. Infelizmente, Satanás tem uma qualidade, que é a perseverança em nos afastar da presença de Deus. Mas muitas vezes nós não temos perseverança em continuar buscando ao Senhor. Mas em nome de Jesus, hoje, você vai sair daqui com um espírito de perseverança. Você não vai desistir. Sabe por quê? Porque o seu marido precisa de você, a sua esposa precisa de você, os seus filhos precisam de você. Você precisa estar de pé para você levantar os seus. Você precisa estar de pé para você ser um atalaia do Senhor na sua casa, para você ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas é necessário que você coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. É impossível colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e você não receber a orientação de Deus, porque a palavra nos orienta. A palavra é como um manual, ela vai nos explicando como é que nós devemos proceder. Quando você compra um aparelho, tem um manual lá do fabricante, para poder justamente saber se o fio vermelho vai pegar aqui, se o fio verde vai pegar ali. Aqui é o manual, queridos. O nosso Criador é o fabricante, e você, como eu, nós somos criatura. Então nós precisamos saber como é que Deus quer que a gente ande, como é que Deus quer que a gente proceda, aonde é que Deus quer que a gente vá. O Senhor, Ele interessa por mim e por você, Ele quer nos santificar, Ele quer nos levar a uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Alimente-se da palavra, porque o teu espírito será fortalecido através da palavra. Amém, queridos? Aleluia. Então, quanto mais eu cavar, mais encontrarei resposta de Deus. Quanto mais eu buscar, mais Deus se revelará para mim. Quanto mais eu tiver interesse, força, dedicação, esforço para buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. Deus disse para o povo lá que estava na Babilônia, cativo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um princípio aqui: eu busco a Deus, mas eu só acho se eu buscar de todo o coração. Enquanto eu buscar de todo o coração, eu vou achar a Deus. Isso aqui é sinceridade. Deus não quer, ou melhor, Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você sinceridade. Enquanto você for sincero, você vai achar Deus. Porque Davi, quando pecou, Deus disse que mesmo aquele homem cometendo pecado, Deus o chama um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando Deus manda o profeta Natã lá no palácio do rei, ele era o quê? Ele era rei. Mas Natã, ele era um profeta do Senhor. E Natã vai aí, lá no rei, conta uma história, e vocês já sabem qual é a resposta do rei, a forma como ele reage. O rei ouve aquela conversa, ouve aquela parábola, e ele fala: eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. E ele se prostra, ele se rende. Ele, como rei, poderia até matar o profeta, como muitos faziam na época, mas ele decidiu, mesmo estando naquela situação, ele sabia, Deus tinha aquela situação, ele sabia que Deus tinha feito muitas coisas em favor de Davi, e Deus começa a falar através do profeta: eu te tirei de trás das malhadas, você não era ninguém, Davi, ninguém te conhecia, Davi, você estava lá no campo, eu estava te vendo, ninguém te viu, os homens não te valorizavam, mas eu, Davi, te valorizei, te tirei de lá, te limpei, te purifiquei, te dei o meu espírito, Davi, para você ser o rei de Israel, e você faz isso comigo, Davi. Mas Davi se rende aos pés do Senhor.
Todas as vezes que você pecar e você se render de coração, você vai achar favor de Deus. Você vai achar graça do Senhor. Você vai achar perdão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais a gente buscar o Senhor, quanto mais a gente buscar a face do Senhor, quanto mais a gente invocar o Senhor, mais nós encontraremos. Não importa o que você fez ontem, apaga o que você fez de errado ontem e viva uma nova história em Deus hoje. Busca Ele, vai até as últimas consequências. Agora tem um porém aqui: abra mão de viver a sua vontade, porque quem quer viver pela palavra, porque aqui tem princípios, aqui tem valores. Se você quiser viver pelos princípios da palavra, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que agrada a sua carne, que agrada o seu bolso, que agrada o seu ego. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você viver por essa palavra, você vai prosperar pela palavra. Você vai ser vitorioso pela palavra. Você vai alcançar vitória pela palavra. Quando é que eu acho a rocha? Quando eu cavo. Quando é que eu percebo que uma pessoa está alicerçada na rocha? É quando vem as dificuldades. Porque quem olha para mim, quem olha para qualquer outra pessoa, não vê o fundamento. O fundamento se evidencia quando vem as dificuldades. Se tiver duas casas ali, você não vai saber qual casa melhor qual casa tem um fundamento melhor. Se uma estiver do lado da outra e uma for uma casa fundamentada na rocha e a outra não, você não consegue distinguir. Mas quando vem os problemas, as dificuldades, quando o vestibular não dá certo, quando a inseminação artificial não dá certo, quando você é demitido, quando seu marido começa a trair você, quando os problemas da vida começam a surgir, é que você vai perceber que naquela vida o fundamento de Deus está forte. Quantas casas têm ruído, queridos? Quantas famílias estão sendo devastadas? Mas nessa noite, queridos, eu profetizo pela autoridade da palavra que você não vai deixar a sua casa ruir. Pode soprar os ventos, pode cair tempestade, os rios podem bater, o muro pode até fissurar, as telhas podem até voar, mas você não vai cair, pai, você não vai cair, mãe. Você vai estar firme, porque o fundamento é Ele, é Cristo, Ele é o fundamento. E Paulo fala: olha bem como você lança o seu fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, coloca aí, querido, por favor. Hoje é o culto da palavra, a gente vai... Olha o que Paulo fala, queridos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Eu falei 44, gente? Versículo 10. Versículo 10, gente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, algumas traduções, fundador. O fundamento e o outro, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O sábio, ele soube como edificar a sua casa. Ele não estava preocupado se iria gastar mais tempo, ele não estava preocupado se iria ter esforço mais do que aquele que estava ali na maré mansa. Então, o sábio, ele calcula
O sábio, ele começa a contabilizar, ele tem visão. O sábio observa o panorama, ele consegue observar tudo em volta, e ele começa a perceber. E tem um detalhe aqui, esse cara é sábio porque ele colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. E se você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, você se torna uma pessoa sábia. Sábio é aquele que coloca em prática tudo que aprendeu. E esse é o princípio da sabedoria. A diferença do sábio e do inteligente é que o inteligente erra, ele aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, queridos, é hora de sermos sábios, aprender com os erros dos outros. A palavra de Deus nos mostra os erros dos homens do passado, para não mais errarmos e nós seguirmos avante, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra. Então, quanto mais eu cavo, mais eu vou encontrar solidez da minha palavra. Salmo capítulo 40, versículo 2. Coloca aí, por favor, meu irmão. Olha o que o texto fala, isso aqui é poderoso. Esse salmo, ele retrata bem justamente aquele que está colocando a palavra do Senhor em primeiro lugar. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma, firmou os meus. Quem foi que colocou os pés dele sobre a rocha? Deus. É Deus que tem a rocha, é Ele que coloca quem quer sobre a rocha. Agora ele coloca quem quer, quem deseja, quem anela e quem busca estar na rocha. Quem busca estar na rocha, investe tempo para ter fundamento. Quem busca estar na rocha, investe tempo no fundamento, aprendendo sobre o fundamento, buscando conhecer mais sobre o fundamento, se debruçando mais sobre a palavra do Senhor. Então, esse foi sábio porque ele buscou a rocha que é Cristo. Porque o texto de Efésios capítulo 2, versículo 19 a 21, fala que Jesus Cristo é a pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que ficava na parte principal da construção. Era a pedra maior, era ela que dava curso para os construtores, ou seja, direção para os construtores. Então ela era a pedra que servia de guia e de alinhamento para a edificação. Jesus continua sendo guia e alinhamento para a minha vida e para a sua vida. Se você pegar Jesus, que é a pedra angular, e colocar sobre a sua casa, os ventos podem bater, mas você vai estar firme em Jesus Cristo, queridos. Você vai estar fortalecido na presença de Jesus, porque debaixo das asas de Jesus, você está protegido, guardado. E o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é aquele que habita, aquele que dá uma passadinha, aquele que dá uma passeadazinha na presença, não cria raiz. E a gente precisa ser, sabe como? A gente precisa ser como o Líbano, como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele cresce para baixo. Enquanto as folhas crescem 5 centímetros para cima, as raízes crescem de 1 a 1,50 m para baixo. Então, primeiro ele fundamenta a sua raiz lá embaixo, porque ele está procurando um lençol freático, água. Água é símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus. Enquanto você buscar a presença de Deus, fincar suas raízes lá, buscar se alimentar da presença do Senhor, queridos, no momento certo você vai crescer, porque quem está na presença de Deus e o processo de maturação, quem provoca o tempo certo, o tempo correto é o próprio Deus. Porque Deus não tem pressa para poder aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Porque muitas vezes achamos que estamos já no tempo, já está tudo certo, eu estou preparado, Senhor.
Mas quem sabe se nós estamos preparados ou não é o próprio Deus. Deus sabe por que você está nessa prova. Deus sabe por que você está passando essa dificuldade. Porque tem áreas na minha vida e na sua vida que ainda é preciso Deus trabalhar. Então, se Deus está trabalhando na tua vida, isso é um bom sinal. Ele está te preparando para você receber a bênção. Ele está te preparando para você receber aquilo que Ele tem para te dar. Porque Deus não quer desperdiçar nada. Ele quer que você esteja no processo dEle, andando com Ele, no tempo dEle, vivendo na presença dEle. E quando chegar o momento dEle, aí sim, queridos, quando você receber dEle, você vai se alegrar. Você vai glorificar o nome dEle, porque tudo que Deus quer é que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Ele não quer te dar uma bênção e você escandalizar o nome dEle. Ele quer te dar uma bênção para você engrandecer, alegrar o coração do Pai. Então, descansa nele, Ele sabe o que faz. O que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida é uma mudança, e essa mudança acontece por aqui, pela palavra. A palavra provoca em nós essa alteração, muitas vezes de caráter, porque Deus é especialista em mudar caráter. Lembra de Jacó? Quem era Jacó? O nome já dizia, usurpador. Mas no Val de Jaboque ele teve um encontro com o Eterno, e o Eterno mudou a vida dele. Talvez você esteja aqui como Jacó, buscando a presença de Deus, mas não sabendo que Ele está aqui, no momento certo. Não é nem aqui muitas vezes que Ele vai se apresentar a você, é num local que você menos imaginar, porque para Jacó aquele lugar ali era um lugar qualquer, mas Deus vai marcar um encontro com você, vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Deus vai marcar a tua história e você vai testemunhar e vai ter sinais de Deus, assim como aconteceu na vida de Jacó. Depois que Jacó foi tocado pelo anjo, ele começou a andar mancando, porque ali era um sinal de Deus. Eu passei por aqui, Deus vai passar por aí, aguarde. Deus vai passar na tua casa, aguarde. Deus vai passar na tua empresa, aguarde. Deus vai passar, e quando Ele passa, Ele provoca mudança, Ele provoca resultados. Se você espera, Ele está trabalhando. O texto fala que aquele que espera no Senhor, Ele renovará as suas, subirão como águias, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Deus está te renovando nessa noite. Talvez você entrou aqui cansado, cansada. Talvez você entrou aqui pedindo uma palavra de Deus. Deus está te respondendo aqui. E aquilo que você está fazendo e não está dando certo, aguarde. Vai dar certo. Persevera. Espera. Continua buscando e cavando. Enquanto você cava, você está se fortalecendo. Enquanto você não acha a rocha, o processo ali do exercício vai te fortalecer. Você vai ficar forte, você vai ficar robusto. À medida que você está cavando, você está se exercitando. Você não vai ficar atrofiado. Você vai ficar forte nesse processo aí. Cava, busca, mas também espera o tempo de Deus. Eu sempre digo aqui, quando eu falo isso, o povo fala, é porque não é tu, tu não sabe da minha vida, tu não sabe o Kairos que eu estou passando de Deus. Kairos é o tempo de Deus. É melhor estar no Kairos do que estar no Cronos, queridos. Enquanto você está no Kairos, Deus está trabalhando. Mas quando você sai do Kairos e quer andar no seu Cronos, que é o tempo quantitativo, passado, presente e futuro, deixa Deus te colocar no Kairos dele. Porque o tempo Kairos é o tempo qualitativo. Deus vai te qualificar no tempo dele, que é qualitativo. Mas esperar, ninguém gosta de esperar. Mas aqui, Deus está falando conosco. Trabalha,
cava, busca, se fortalece, porque quando você se encontrar comigo, aí, meu amigo, minha amiga, aí, meu filho, você vai estar sobre a minha presença, a minha rocha. Eu vou te colocar sobre a rocha. Os teus pés serão fincados lá. E se você estiver lá, ninguém vai te derrubar. Porque é todo um processo, queridos. A gente aceita Jesus é como um bebê que nasce, passa todo pelo processo de crescimento, de aprendizado. Deus está fazendo isso com você e também comigo, porque para Deus não existe tempo de igreja. Para Deus, Ele olha, é o tempo de dedicação à sua palavra. Porque alguns crentes que têm 30 anos na igreja continuam sendo meninos, e crentes que se converteram agora, 2 anos, já está à frente de muitos que têm 30 anos na igreja? É isso aqui, queridos, ó, dedicação à sua palavra. A palavra produz maturidade, a palavra produz mudança, perspectiva nova, entendimento novo. Então, quanto mais eu busco, mais Deus vai iniciar um processo de maturação na minha vida. E o processo de maturação de Deus não é carbureto. Deus não bota carbureto não, porque o carbureto acelera, né, a maturação. Deus não, Deus vai botar você no vale e vai dizer: está no vale, mas eu estou contigo. Está no vale, mas eu estou com você. Não te deixei só, porque eu não deixo ninguém só. Deixei o meu Consolador. Ele te dá conselho, porque Ele é conselheiro. Você não está sozinho em meio a essa luta que você está enfrentando, meu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está contigo. Aleluia. Você que entrou aqui essa noite querendo desistir, Deus está falando com você: não desista, porque eu estou com você. Não desista, porque eu estou com você. O Espírito Santo de Deus ministra ao meu espírito que pessoas entraram aqui querendo desistir. Deus está falando com você: não desista, porque eu estou com você. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Você não está vendo, mas eu estou mudando. Você não percebe a mudança, mas as pessoas que estão à sua volta estão percebendo. É igual o fundamento que não se vê, mas é a tempestade que vai determinar se você tem fundamento ou não. É a tempestade que vai identificar se você está com fundamento no Senhor ou não. Então, querido, querida, Deus está fortalecendo você em meio a essa situação. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 13, Jesus conta uma parábola. Se puder os irmãos colocarem aí, por favor, capítulo 13, versículo 6. Observe que ali havia uma figueira, é a parábola da figueira. A figueira não estava dando fruto. O que é que se espera de uma árvore, gente? Que ela dê? Você planta uma manga, um pé de manga. Você quer que o pé de manga dê? Manga, não é? Mas a figueira não estava dando fruto. Então o que é que acontece? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Pode passar, por favor, o próximo versículo. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda terra inutilmente. Pode passando. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave em redor e a esterque. Deixe o que? Este ano, para quê? Para que eu cave e coloque o que? Adubo. Qual é o processo do adubo? Fortalecer, robustecer, fazer com que ela cresça mais rápido, mas é o adubo que provoca isso. O adubo aqui é a palavra, queridos. Quando você cava e você coloca adubo, porque o cavar aqui é o exercício, é a busca, é você buscando viver aquilo que a palavra está me dizendo. Quando eu coloco a palavra de Deus
em primeiro lugar na minha vida, quando eu busco ao Senhor, porque buscar o Senhor e colocar a palavra de Deus na sua vida e na minha vida, é uma prática que o cristão deve fazer diariamente, porque todos os dias nós somos bombardeados, e muitas vezes confrontados com palavras, muitas vezes de derrota, de maldição, de destruição. Mas quando eu estou utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu consigo guerrear e cortar todos os dardos inflamados do maligno. Observe que quando aquele homem disse para o Senhor: espera pelo menos 1 ano, porque eu vou cavar e vou lançar ali adubo para que ela possa voltar a ser o que ela foi criado para ser. Deus espera de mim, Deus espera de você que a gente dê fruto. Deus espera que a gente faça a diferença dentro da nossa casa, fora da nossa casa, aonde nós estivermos plantado. Deus espera que você frutifique. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus espera que você faça a diferença. Aonde você for, Deus está aguardando que você se utilize do poder da palavra para liberar destino, para liberar palavras de bênção, para liberar palavras que vai fazer com que a vida das pessoas sejam impactadas e afetadas, porque a palavra não só me abençoa, ela abençoa quem está perto de mim, porque Deus me chamou para ser um abençoador, não só ser bênção. Deus, quando falou com Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus disse: vou te abençoar, tu vai ser um homem abençoado, mas eu quero que você não só seja um homem abençoado, mas que você seja bênção, que você abençoe as pessoas que estarão à sua volta. Então é isso que Deus espera de mim e de você, que você abençoe as pessoas que estão à tua volta. Mas eu estou passando por uma tribulação terrível, irmão. Deus usa muitas vezes as nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, pelo poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus quer usar a minha fraqueza, porque o poder de Deus já está aqui, se utilizando de mim, para que eu possa ser bênção e fortalecer as pessoas que estão à minha volta. Nós não vivemos numa redoma. Deus me chamou para ser luz, e olha que o texto fala que luz do mundo, não da igreja, porque na igreja todo mundo é luz, mas lá fora as pessoas estão andando em trevas e precisa de uma direção. Para que haja direção em meio às trevas tem que ter luz. Então, se você for luz, as pessoas que estarão em trevas, você vai fazer a diferença. Então você vai frutificar. Agora coloca adubo aí nessa planta, coloca adubo, que é a palavra de Deus aí, porque você vai frutificar, você vai ser abençoado pela palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Que não sejamos como esse homem que, para finalizar aqui, que decidiu olhar para o momento, olhar para o hoje, olhar para o agora e não se esforçar para cavar bem fundo e lançar os seus alicerces sobre uma rocha. O texto fala que vieram os ventos, correram os rios e bateu contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, grande a sua queda. Quem determina se sua casa vai ficar de pé é você, meu irmão, é você, minha irmã. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já morreu por nós, nos deu um Espírito e nos deu o manual dEle, a sua palavra. É a gente que vai agora determinar se Deus vai morar na minha casa ou não, se Deus vai reinar na minha casa ou não, se Deus vai ser primazia na minha casa ou não, se as coisas do mundo vão entrar na minha casa ou não. Sou eu que vou determinar isso, mediante a postura de guardar ou não guardar, de ter ou não ter, de ser luz ou não ser luz. Porque Jesus disse: olha, vocês não podem ficar no meio termo, ou é ou não é, ou é frio ou é quente, ou é da luz ou é das trevas. Não existe meio termo. Jesus nos chama para nos posicionar. Ou você quer me servir e ser abençoado pela minha palavra ou não. Se você quer me servir
Então vem atrás de mim, me siga, busque a minha presença, porque eu vou mudar o quadro, eu vou mudar suas circunstâncias, eu vou mudar a sua história. Mas primeiro você tem que valorizar a minha palavra, os meus princípios, e aí sim você vai estar seguro na minha presença. Aleluia. Fique em pé, queridos, em nome de Jesus. Se você quer ter segurança, busque até encontrar solidez na presença de Jesus. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Que Tu possas, Senhor, no nome de Jesus, nos fortalecer nessa noite. Que possamos ser como aquele homem prudente, ó Deus, colocar a Tua palavra em primeiro lugar. Que possamos, ó Deus, viver tudo aquilo que a Tua palavra já tem reservado para nós. A Tua palavra nos diz que nós seremos abençoados. A Tua palavra nos diz que nós seremos prósperos. A Tua palavra nos diz que nós seremos amadurecidos por ela. Então, Deus, no nome precioso do Teu Filho Jesus, levanta, Senhor, os Teus filhos que estão aqui tristes, abatidos, por conta de situações da vida, e pelo simples fato, Senhor, de não ter colocado, ou muitas vezes até não ter percebido, Senhor, a negligência em colocar a Tua palavra em primeiro lugar. Ó Deus, faz com que esse meu irmão, essa minha irmã, coloque, Senhor, a Tua palavra e use ela como de fato ela é, uma espada que vai, Senhor, ó Deus, pelejar por nós, pelejar pelos nossos filhos, pelejar pelos nossos cônjuges, que vai, Senhor, nos dar, Senhor, ó Deus, vitória em meio a essa luta. Fortalece o Teu povo nessa noite, Pai, que eles possam ser ricamente abençoados, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos louvar, Senhor, vamos adorar o Senhor, queridos, nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Adora o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu. Vem, Senhor, vem nos quebrantar. Vem nos transformar através da Tua palavra. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Entrega a sua vida através dessa canção. Sonda-me, Senhor, Deixa o Espírito te moldar. me conhece. Deixa Ele quebrantar o teu coração duro nessa noite. Quebranta o meu coração. Deixa Ele transformar o terreno de pedras em uma terra fértil, para a palavra dEle crescer na sua vida. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto,
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Do jeito que o Senhor quiser. Como um farol, como um farol que brilha à noite. Eu sinto a graça de Deus nessa igreja, irmão. O Espírito Santo está aqui restaurando corações. O Espírito de Deus está levantando um exército aqui hoje. Oh, aleluia! Ora e em qualquer lugar. Oh, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Usa-me, sonda-me, vai. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, vê o que está errado aqui dentro, tira o que nos afasta de Ti, meu Deus, limpa-nos. Purifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Sonda-me. Seja transformado pela unção. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Aleluia. Está na casa, irmão. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Contemple o Espírito de Deus neste lugar. Contemple a presença de Jesus restaurando as tuas feridas aqui, tocando no profundo da sua alma. Alguém pode adorar esse Jesus nessa casa? Ele está fazendo cirurgias na alma de pessoas. Ele está arrancando dores da infância aqui. Ele está arrancando traumas, medo de se levantar e continuar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Ele sonda, Ele cura. Enquanto Ele investiga o que é que está te atrapalhando de viver, o que é que está prendendo a tua vida, Ele cura, Ele arranca. Aleluia, 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 Jesus. Hoje à tarde eu estava preparando uma reflexão que eu vou fazer no Instagram daqui a pouco na live. Não fazendo propaganda da live, mas eu estava lendo sobre as armaduras de Deus e a Bíblia diz que nós temos que nos calçar com as sandálias, que é a preparação do Evangelho da Paz. E a igreja precisa voltar a acreditar nesse Evangelho da Paz de Jesus, irmãos. Só que como eu calço a sandália se eu não leio a Bíblia para conhecer o Evangelho verdadeiro? Então a gente precisa gastar tempo. Não é nem gastar, essa palavra nem combina com quem lê a palavra. É investir tempo na palavra. Passar o tempo na palavra. Eu me lembro de um dia, pastor Valdeir, pastor Jonei. O pastor tinha viajado, pediu para eu ficar aqui. Aí nesse dia eu passei o dia todo no quarto, lendo a palavra, preparando a ministração que eu ia fazer à noite.
Aí quando eu vi o dia passou, eu me dei conta, pastor João, eu falei, rapaz, eu não parei para orar nem 30 minutos, meu Deus. Como é que eu vou pregar se eu não orei nem 30 minutos? Eu não passei nem 30 minutos contigo, sendo que eu tinha passado o dia inteiro com a palavra. Aí quando eu estava descendo a escada, eu nunca esqueço desse dia, porque tem dia que Deus fala que vem aquela lágrima quente nos olhos, né? Aí quando eu estava descendo a escada, Deus chegou para mim e falou, filho, quem disse que você não passou o dia comigo? Você estava o dia todo me ouvindo através da minha palavra. Como é que você não passou o dia comigo, filho? Investir na palavra é estar ouvindo a Deus. A palavra é a voz de Deus. E a gente fica ouvindo tantas vozes na internet e não para ouvir a Deus. Aleluia. Tem alguém que a partir de hoje vai dedicar tempo à palavra, vai amar a palavra, vai mergulhar na palavra, vai criar raízes profundas na palavra, amém? Deixa eu orar para te liberar, irmãos. Aleluia. Foi tão lindo o dia que Deus falou comigo. Você estava comigo o dia todo ouvindo a minha voz através da palavra, amém? Deus, eu quero abençoar o teu povo. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez nesse culto. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nessa igreja. Como é bom, Pai, mesmo no tempo frio, a gente sair de nossas casas para o Senhor nos aquecer aqui nesse lugar, Deus. Obrigado pela tua palavra que é fogo, Pai. Fogo que incendeia os nossos corações. Fogo que nos dá ânimo, fogo que purifica. Fogo que nos faz arder em paixão por Ti, pelo Evangelho, por Jesus, Pai. Espírito de vida, eu quero te pedir que cada irmão aqui possa hoje dedicar tempos, horas, minutos à Tua palavra, a conhecer a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir que cada promessa que for lida aqui, eles possam tomar posse como sendo algo para a vida deles ainda nesse tempo, meu Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra seja prioridade nas nossas vidas. Obrigado por ter usado o nosso irmão Valdeir de maneira poderosa para acender a lâmpada da paixão pela Tua palavra, entendendo e compreendendo que a Tua palavra, Senhor, é uma rocha que nos edifica também. Conhecemos a rocha que é Jesus através da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus teu povo vá em paz para suas casas, que eles possam, ó Deus, ter um resto de semana tranquilos, refletindo acerca de tudo e de como fazer para passar mais tempo contigo, Senhor. Deus, eu te peço, levanta uma igreja que ama a Tua presença, Pai, nessa cidade, que abre mão de estar em qualquer lugar para caminhar contigo, meu Deus. E como é bom estar contigo, Senhor. Eu abençoo as famílias, abençoo a vida de cada um, os projetos que eles têm apresentado. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê respostas aqui aos corações, aqueles que precisam, meu Deus, de um direcionamento, que a Tua voz, Espírito Santo, seja clara nessa direção que eles precisam tomar, e que a Tua palavra os auxilie em tudo também, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite, em o nome de Jesus, amém. Eu quase ia esquecendo, tem alguém aqui que quer se entregar aqui correndo para Jesus hoje? A Bíblia diz na palavra, em João capítulo 1, versículo 12: e a todos que o receberam, receberam como o quê? Como Senhor, como Salvador, como Rei, como Pai. A todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que lindo, irmão. A gente pensa, mas todo mundo é filho de Deus. Não é não, irmão. Filho de Deus é só quem recebe a Jesus como irmão, só quem recebe o Pai como seu Pai. E essa manifestação pública, os que me confessam diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Tem alguém que quer retornar para os braços do Pai ou quer se entregar a Jesus hoje aqui? Eu queria te conhecer, orar pela sua vida. A igreja está me dando esses minutinhos aqui. Tem alguém que hoje quer fazer essa aliança verdadeira com Cristo, se tornar filho mesmo, de verdade? Olha aí que bênção. Aleluia. Tem um aqui já se entregando nos braços do Pai. Glória a Jesus. A partir de hoje a vida dele nunca mais será a mesma.
nunca mais será a mesma. Porque o Pai vai cobrir, o Pai vai guardar, aleluia. O Pai vai restaurar aquilo que o inimigo roubou, meu filho. Fica tranquilo que Deus é um Deus de restituição. Tem mais alguém, queridos? Tem mais alguém? Aleluia. Vamos orar, como é seu nome, meu irmão? Gilson? Eita glória, estende a mão para cá para a gente orar por Gilson. Gilson, faz essa oração comigo, você repete essas palavras, tá bom? Diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu aceito o teu chamado, eu aceito ouvir a tua voz. A partir de hoje eu quero me tornar o teu filho. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, passa o teu sangue em mim, o sangue do teu filho Jesus, que me purifica, que me guarda de todo pecado. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais sair. Eu confesso o teu filho como meu Senhor, como meu Rei, e a partir de hoje eu faço uma aliança eterna contigo. Amém? Eita glória. Estende a mão para cá, igreja. Espírito Santo, como representante da tua presença aqui agora, eu abençoo esse teu filho, Pai. A partir de hoje é o nosso irmão Gilson, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que assim como ele confessou, o Senhor perdoe seus pecados e purifique a sua mente, o seu coração. Tira tudo, meu Deus, que estava afastando ele de viver uma vida abundante em ti. Afasta toda seta, todo dardo inflamado do maligno, Senhor. Tira toda ação de demônios contra a vida de Gilson, meu Pai. Eu te peço que a família de Gilson seja guardada, assim como a vida dele, pelos teus anjos. Porque a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que essa obra é a obra do teu Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E como igreja, como tua noiva, nós abençoamos a vida de Gilson e declaramos um novo tempo e um novo começo poderoso junto com teu filho, em o nome de Jesus. Amém, gente? Tá tendo festa no céu agora, irmão. Eita glória. Gilson, o irmão Vitor vai pegar seu telefone, tá bom? Aqui o irmão Vitor aí. Amém, gente? Vão em paz, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça esteja com você hoje e sempre. Amém? Cumprimenta um irmão e diga assim: as suas raízes serão profundas na palavra. Profetiza logo aí que esse irmão vai investir tempo na palavra. Deus abençoe, gente. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na forte luz do seu poder, ali está meu viver, a esperança de um novo ser. Viesse só por mim, seu amor é sem igual ao santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo. Nada vai. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na
promessa de um